A ideia aqui é a gente fazer uma apresentação de uma experiência. Nós vamos fazer uma viagem, né, do nacional para um nível local, né, que eu acho que onde talvez seja um local privilegiado, né, de transformar essas diretrizes em política, né. Então, é uma experiência de vigilância, acidente de trabalho, CIVAT. Esse nome não é propriedade lá da experiência de Piracicaba. Ele vem de todo um acúmulo de uma discussão de notificação hospitalar na Zona Norte, né, que foi implantado já nos programas da Zona Norte. O que a gente conseguiu foi fazer, como eu vou mostrar, uma articulação entre um sistema de informação com ação, né, não só para casos de óbito, mas para todos os acidentes de trabalho. Teve toda uma parceria, né, um investimento tanto da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba, né, mas também em parceria com o Ministério do Trabalho, com a própria Previdência, com o Conselho, que agora é uma Comissão Municipal de Prevenção de Acidentes, que é o órgão gestor, o órgão, né, tripartite, multi-institucional do município, e as universidades que possibilitaram transformar uma ideia piloto numa política, né, pública assim, mais consistente. Vou passar. Então, a ideia que inspira um pouco esse programa, né, esse sistema, vem dessa definição lá da COSAT, de 1995. Foi um dos primeiros documentos que apontavam para essa coisa, né, do que seria uma vigilância em saúde do trabalhador. Hoje já tem portarias, tem, né, documentos aprimorando essa diretriz, mas eu acho que ela consegue apontar assim, essa coisa de que tem que ser um programa, né, uma ação contínua e sistemática, de modo a detectar, conhecer, pesquisar os fatores determinantes e condicionantes, levando em conta os aspectos epidemiológicos, técnicos e sociais, né, com a finalidade de planejar e avaliar as intervenções para eliminar esses problemas. Então, essa diretriz da vigilância vem também de toda uma discussão da vigilância em saúde, né, e para a saúde do trabalhador, logicamente, que aqui tem um desafio, talvez a nossa geração não consiga, né, de fato, eliminar, chegar no zero, né, mas eu acho que a finalidade, né, e essa coisa um pouco utópica é o caminho que a gente deveria perseguir. O histórico desse desenvolvimento, dessa proposta, né, a gente começou como um programa de saúde do trabalhador, na época era um ambulatório de saúde do trabalhador em Piracicaba, com 3 pessoas. Em 92 foi montada uma primeira experiência, teve uma confusão muito grande com o SESMIT da prefeitura, e que depois não... Esse ambulatório entrou num período de estagnação. Em 97, ele começa como um programa de saúde do trabalhador, e com as ações já de vigilância. O próprio ambulatório era uma divisão especializada da vigilância sanitária, com poder de polícia, já com autoridade sanitária. Então, ele já nasce dentro de uma área de intervenção do município, né? Não era para fazer política de conscientização, campanhas, era já com a proposta de intervenção que ele surge, né? Então, a legislação depois vai consolidar isso. O Jorge comentou aqui, na época, o programa lá que o CAL desenvolveu, né, o CISCAT, que era utilizado em Campinas, em vários municípios do estado de São Paulo e até em outros estados, a gente começou um programa de vigilância no setor de papel, que tinha um alto índice de acidentes, né, já articulando o Programa de Saúde do Trabalhador, o Sindicato e o Ministério do Trabalho, e a gente fazia o processamento das comunicações de acidente de trabalho, que era a via carbonada. Então, na 8212, 8213, não me lembro mais, uma cópia era do SUS, das CATs, né? Então, aquela via carbonada a gente usava no final do mês, processava essa CAT, tinha código, né, de codificação de causa, de diagnóstico, enfim, toda aquela coisa da CAT, e tinha indicação de prioridade. Quais eram as empresas, porque tinha o CNPJ, o endereço da empresa, quais as empresas que tinham maior índice de acidente. Então, isso, a gente fazia isso, né, a maioria dos programas que tinha ação de vigilância utilizava desse procedimento. A gente vai ver que depois, com o WebCat, isso aí desapareceu. Quer dizer, vai para o Rio de Janeiro, a gente não tem mais acesso a uma coisa que era básica, pelo menos para o setor formal, é importante, né, não só para acidentes típicos, mas também para as doenças, que a gente perdeu nesse caminhar aí, lá no ano 2000. Bom, então, a gente fazia esse processamento.
além das demandas, no caso lá do setor de papel, a gente começou, então, a atuar nessas empresas com maior índice de acidente. A gente fez a proporção e sabia que 20 empresas representavam 40% da acidentalidade no município. Então, agir sobre 20 representava agir sobre 40% da casuística. Isso era uma informação importantíssima. Então, a gente começou a fazer isso e o programa começou a ter reconhecimento. Entrou na agenda do SUS, entrou na agenda das empresas, porque o Sereste começou, na época não era Sereste ainda, era uma equipe muito pequena, mas começou a ter algum tipo de impacto, que a gente nunca conseguiu avaliar ainda, é um desejo. Mas a gente chegou, então, o argumento, chegar na empresa e falar, vocês estão 5 vezes acima da média do município, tinha empresa com 100% de incidência, ou seja, todos se acidentavam ao ano, ou alguns mais do que uma vez para dar essa média, essa proporção, isso é um argumento muito forte para a ação de intervenção. Nesse período, no ano de 99, 2000, aconteceram 4 mortes, 2 no setor de papel e 2 na construção civil, que foram muito importantes, porque elas possibilitaram desencadear ações exemplares, ao modelo que o Jorge... Cadê o Jorge? Ações exemplares, está lá na tese do Jorge, que era uma estratégia importante, você não deixar barato, não deixar essa coisa como se não tivesse nada acontecido. Então, a gente conseguiu, no setor de papel, fazer uma análise em profundidade dos casos, identificamos que eram mortes relacionadas aos elevadores de carga dos edifícios, que não cumpria minimamente as condições de segurança, e no setor de papel, um dos trabalhadores entrou como, aquele filme lá do Chaplin, entrou para dentro da máquina, ele virou uma folha de papel. Foi um acidente muito importante que levou a toda uma negociação, uma intervenção, interdição numa empresa, uma varredura em todas as empresas do ramo de papel e celulose, e negociações setoriais já nessa época. Então, a gente conseguiu estabelecer um processo de negociação para modificar todas as máquinas de papel, todos os elevadores de carga. No setor da construção civil, apareceu o primeiro acordo municipal de prevenção de acidentes na construção civil, fruto dessa intervenção nos casos de morte. Então, em 2000, aquilo que eu comentei, com a WebCat, a gente perdeu a informação das CATs. O argumento, eu lembro que o secretário de Saúde de Campinas mandou ofício para o ministro, pedindo informação tanto do SUB, mas também das CATs. Nós também fizemos isso na época, mandando ofício, e até hoje não veio resposta. No caso de vocês, veio resposta negativa. E é uma lei. Nós estamos descumprindo lei. Uma das cópias da CAT é do SUS, está lá na lei. E essa informação, que era importante para o banco de dados, pelo menos do setor formal, desapareceu. Foi a primeira vez que a internet joga contra a epidemiologia, que eu conheço. Uma contradição, um paradoxo. Você ter o sistema informatizado contra, a favor do obscurantismo, nesse caso aí bastante típico. Bom, então a gente começou, com base na experiência, fomos conhecer a experiência aqui de São Paulo, da Zona Norte, a montar um piloto de um sistema de notificação hospitalar, que é o CIVAD. Esse projeto depois foi transformado no projeto de pesquisa de política pública aqui na FAPESP, terminou em 2005, e possibilitou, então, implantar um piloto que era numa única unidade, em todas as unidades de urgência e emergência do município. Então, hoje são 20 locais de notificação de acidentes, tanto os hospitais próprios do SUS, conveniados, e os ambulatórios das grandes empresas fazem essa notificação. Então, vou entrar mais em detalhes sobre o que consiste. Teve um decreto tornando essa notificação compulsória, com base na própria legislação que já existia. Depois fizemos um segundo projeto, em 2006, terminou em 2009, de aprimoramento desse sistema. Estamos agora pensando, aí, junto com o Pará, coordenar um projeto, mais um, e outras pessoas, a Guti também acompanhou algumas discussões, de apresentar um outro projeto até para avaliar essa trajetória. Pode passar. Bom, aqui é o sistema... Pode dar mais um toque? Que deu base para essa informação. O ambiente de trabalho está lá onde gera o acidente. Nós temos informação de sindicato, que é a primeira linha vermelha lá, de informações até da imprensa.
No caso formal, no acidente no setor formal, a CAT, que era uma fonte de informação cada vez mais escassa, né, e outras formas de notificação desse fluxo. Então, o boletim de ocorrência, nós fizemos contato com as delegacias, conseguimos vários casos de boletim de ocorrência que tinha alguma suspeita, no próprio texto já verificava que a pessoa estava trabalhando. Formulário do resgate. Então, tanto o SAMU como o próprio Corpo de Bombeiros, a gente conseguiu informação e articular com eles alguns relatórios de acidente que eles foram investigar, mas o que acabou predominando foi o relatório de atendimento ao acidentado de trabalho, a RAT, nos locais de urgência e emergência. Essas informações vão para o programa de saúde, na época, o Programa de Saúde do Trabalhador, né, articulado com o Ministério do Trabalho, gerava informação tanto das empresas com maior índice, como os casos graves e fatais são selecionados e com menor de 18 anos para ação de vigilância. Então, é um sistema que articula informação e ação, que é aquilo que a Vilma já reclamou, né? Que eu acho que é fundamental. Quer dizer, um sistema desse é caro, difícil de implantar em ambiente hospitalar, ele só vinga se você tiver, né, como um fruto, né, a própria intervenção. Então, a gente chegou no hospital algumas vezes, até para sensibilizar a equipe, os médicos, o pessoal de recepção, a gente trazia o retorno. Lembra aquela moça que veio aqui, que foi escalpelada, né, que teve um caso de um acidente muito violento, que a pessoa marcou assim, no hospital, lá na Santa Casa, né, que a pessoa prendeu a roupa, depois perdeu o cabelo, enfim, tirou o pelo dela, né, numa máquina no setor de olaria, né. Nós chegamos no hospital e falamos, lembra esse caso aqui? A gente mostrava as fotos antes, o que era a empresa antes, o que era depois, né, a intervenção que foi feita, as correções, para sensibilizar e dar viabilidade a essa questão, né, e mostrar a importância da informação que elas estavam passando. Em alguns casos, a gente leva, então, para a articulação intersetorial, né, para a negociação, no próprio, junto com o sindicato, com os trabalhadores, com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, estabelecendo esse processo de negociação coletiva. Trabalho e Emprego, Ministério do Trabalho e Emprego. Na época era 2001. Na época a sigla era essa aí. Hoje é o MTB. Então, objetivos e metas do sistema, né? Intervenção para a prevenção, com o objetivo de diminuir os índices, possibilita o diagnóstico no setor formal e informal, quer dizer, essa notificação não é só para casos graves, é todos os acidentes que têm o atendimento hospitalar, né? Os casos graves fatais com menor de 18 anos são transformados em eventos sentinela, não só para preencher a ficha do SINAM, né? Porque tem gente que acha que terminou a investigação, que terminou o papel, né? É a intervenção lá no local de origem, vigilância em tempo real, né? O diagnóstico, né, esses dados, a Vilma também já comentou, facilita, sensibiliza até a sociedade, né, no sentido de uma negociação setorial. A sociedade e as empresas estão mais receptivas para a prevenção, principalmente nos casos de acidente, que não tem toda a polêmica, né, que não depende do médico para fazer o diagnóstico, até depende, né, passa pelo hospital, tem lá a chancela do médico, mas é diferente de outros agravos, né, que se tem nexo, se não tem, toda aquela discussão. Eu acho que ele é mais visível, ele é mais, né, a lesão é mais reconhecida, né, e está dentro dessa perspectiva do controle social. Pode passar. A base legal que a gente utiliza no Estado, né, o Código Sanitário é muito importante aqui no Estado de São Paulo, além de toda a legislação nacional, né, lá diz claramente no artigo 29, o empregador deve comunicar imediatamente à autoridade sanitária a detecção de quaisquer riscos para a saúde do trabalhador. No artigo 81, os estabelecimentos deverão, quando solicitados, aqui estabelecimentos comerciais, industriais, de saúde, né, deverão, quando solicitados, remeter dados e informações necessárias à elaboração da estatística de saúde, além de eventuais informações e depoimentos de importância para a vigilância sanitária e epidemiológica. Essa última parte, depoimentos, isso aqui a gente usa para coletar entrevista com o trabalhador, em grupo, individual, sem chefia. Fala, tá, que nós estamos fazendo o que está dentro do Código Sanitário, né? Nós vamos fazer uma entrevista com vocês aqui no horário de trabalho, em grupo ou individualmente, ou para investigar o caso, ou para detectar situações de risco na situação de trabalho. Um decreto que agora a ideia, né, a coordenação atual do Sereste está propondo, inclusive, que seja feito na forma de lei, né, para tornar mais consolidada essa questão, tornando essa notificação compulsória, com multa, né, chegamos a aplicar, na época,
alguns hospitais que não notificaram, né, foram penalizados com multa, e está dentro também dessa portaria, né, que já foi comentada aqui do Sinan. Esse é o modelinho da RAT, parece com o campo da CAT, só que a gente eliminou aquela coisa descritiva que tem na CAT, já entrou um pouco a codificação, né, de causa, de parecer médico. Então, tem vários campos aqui para facilitar no ambiente hospitalar. Isso aqui foi... A gente fez uma análise, trocamos experiência com o pessoal da Zona Norte, fomos aprimorando esses campos, né, para facilitar o preenchimento, deixa lá algumas linhas como complemento, mas aqui já tem lá. O que é queda de altura já está classificado, né, para não ter uma análise descritiva, né, então é para agilizar e facilitar no ambiente hospitalar. Né, então, tem a informação do acidentado, a informação vínculo, se ele é formal ou informal, empresa, endereço, nome da mãe, tem uma série de informações. Isso vai para um banco de dados, né, tem aqui a gravidade também, o tipo de diagnóstico, tempo previsto de afastamento. Isso vai para o banco de dados, que dá, então, o suporte às informações. Pode passar. Então, as ferramentas, a informação dos locais de atendimento, né? Então, a gente tentou, no início, combinar outras informações, hoje prevalece principalmente a RAT, não tira o mérito de outras tentativas, eu acho que SAMU, né, Corpo de Bombeiros, Banco de Óbito, outras informações. A vigilância epidemiológica tem um sistema de informação e controle de óbitos, aqui no Estado de São Paulo, não sei se todos os estados têm, Vilma, né, a Comissão de Investigação de Óbito de Causa Externa. Então, no caso de óbito, o CIVAT tem uma fragilidade, que nem todo morto vai para o hospital. Aliás, é o contrário, né? Poucos vão para o hospital. Né? Então, essa informação do Banco da Vigilância Epidemiológica de Investigação de Causa Externa tem complementado bastante para a questão do óbito, né? Tanto para preencher a ficha do SINAM e para fazer as investigações, né, que não chegariam via hospitalar. Isso aí já foi comentado, pode passar. Então, a metodologia, a gente faz entrevista, né, essa análise não é uma análise superficial do acidente, então, em campo, né, o que a gente faz? Entrevista, principalmente com o acidentado, quando é possível, né, no caso de óbito, logicamente, não temos esse poder. A gente faz análise em profundidade das ocorrências, usando, no início, era o método da árvore de causa, que o Pará, né, é o mentor dele, a Cecília, aqui no Brasil, né, e depois a gente desenvolveu uma nova metodologia, né, de análise e prevenção de acidente, o MAPA, que foi também fruto dessa última pesquisa. Essa intervenção busca, né, como já foi dito aqui, buscar causas latentes, não só naquela empresa, mas no ramo, na cadeia produtiva, para fazer essa varredura para trás, né, das causas fundamentais dessas ocorrências, e possibilita, então, a articulação interinstitucional. Vou passar. Então, tivemos casos, né, de desdobramento nesses casos graves e fatais, intervenção no setor de papel e papelão, na construção civil gerou um comitê permanente regional, aproveitando até das NRs, que hoje funciona, é um dos comitês atuantes, aí, segundo o pessoal comenta. Intervenção